Então é muito bom estar aqui com vocês. Agradeço já pelo convite. Agradeço porque é uma oportunidade extraordinária poder falar um pouco daquele que um dia nos resgatou, não é verdade? Amém. Então, quando a gente tem essa oportunidade de parar e escolher a boa parte que é o Senhor, é muito bom. É muito bom estar aqui, irmãos. Prazer, me chamo Maicon, né? Tenho aí a vocação pastoral de algum tempo. É porque às vezes fala assim, qual que é o seu nome? É Pastor Maicon. Não, me chamo Maicon, tenho a vocação pastoral de algum tempo. Eu lido com um projeto social em Vila Velha já há mais de 10 anos, onde nós resgatamos crianças e jovens através do poder e do amor de Jesus. E sou também professor de jiu-jitsu, então eu dou aula de jiu-jitsu no projeto. E através desse amor de Jesus, a gente vem resgatando vidas aí, vem transformando crianças e jovens, para que, num futuro próximo, eles se tornem adultos melhores do que nós. Na verdade, essa é a intenção. De geração em geração, nós fazemos gerações melhores. Mas começo aqui hoje falando sobre geração eleita. E já falo sobre geração. Será que verdadeiramente a gente tem visto uma geração que tem passado o bastão da forma correta? Será que está tudo melhorando? Ou se nós olharmos a perspectiva do mundo, nós estamos indo de mal a pior? Será que verdadeiramente os pais da atualidade estão sabendo direcionar a vida dos seus filhos no caminho em que eles verdadeiramente deveriam andar? Ou estão deixando essas crianças e jovens para que o mundo crie? O papel de um pai e de uma mãe é instruir o filho dos erros que eles cometeram na vida para que os filhos não cometam. Esse é o papel verdadeiro de um pai e de uma mãe. E hoje nós temos visto uma geração linda, extraordinariamente inteligente. Vocês podem ver. Se vocês forem comparar com as gerações de antigamente, não vou falar da minha, porque aí eu vou falar, não, um velho, não. Uma geração de antigamente, esse negócio de celular, se a gente for parar para poder começar a falar aqui das dificuldades que nós tínhamos para viver aqui, vocês vão falar, que isso? Telefone era na rua, tinha que colocar a fichazinha para poder você conseguir falar, e quando caía a ficha, opa, eu não tenho mais. Vocês não, hoje vocês falam através do celular aí, com quem vocês quiserem no mundo todo, e não tem problema nenhum. Então hoje, nós temos tudo muito fácil. Isso é bom? Sim, mas hoje, esse muito fácil tem prejudicado demais aqueles que não estão posicionados. Amém? Então, eu quero começar o nosso estudo de hoje, né? Preparei ali uns slides bonitos ali. Essa é minha filha, gente. Beleza. Preparei uns slides bonitos ali e acompanhem tanto ali quanto que eu vou falar. O texto que nós vamos ler está lá em 1 Pedro. Abram aí suas Bíblias. Do versículo 4 ao versículo 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus: achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida
e preciosa, e aquela que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhada. Assim sendo, para vós, os que creem, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra, a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que causa a queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Amém? Bom, meus irmãos, a gente leu aqui, né, o versículo que a maior parte das pessoas aí conhece, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Palavras bonitas, não é verdade? Enchem, né, o nosso coração e a nossa boca mesmo fala assim: eu sou a geração eleita. Oh, que bonito. Mas e aí? Se eu parar para poder perguntar a vocês, eu sou geração eleita, mas o que significa isso? Caramba, eu sou geração eleita, mas eu não sei qual é o significado. Eu não sei o que tem dentro dessa geração eleita. Eu falo que eu sou muitas coisas, mas eu vivo essas coisas? Caramba, não sei. Se eu parar aqui para poder falar com vocês sobre time de futebol, vocês vão falar: não, eu sou isso. Mas você está lá, você vê o jogo, você torce, você fica triste quando o time perde, você fica feliz quando o time ganha. Se ganha título, você fica radiante. Mas uma pergunta que eu faço para vocês, irmãos: se o time ganha ou o time perde, de verdade, seja muito sincero, o que muda na vida de vocês? Agora, saber quem você é no reino de Deus e não saber, muda tudo. Aí muda tudo. Então, nós vivemos em uma geração onde elas estão preocupadas com o que é aqui. A parte terrena. Nós vivemos aí uma faixa de natalidade aí de 83, 85 anos. Tem uns guerreiros aí que passam voando disso, mas a faixa é mais ou menos essa. E nós trocamos, preste atenção, nós trocamos a eternidade com o nosso Salvador por escolhas em 85 anos das nossas vidas. Nós trocamos o pequeno tempo que passamos por aqui por uma eternidade com o nosso Senhor, por conta das escolhas que fazemos aqui. Bom, se eu for parar para poder perguntar quantas vezes nós reclamamos hoje, quantas vezes oramos, vai ficar uma goleada, não é verdade? Vai ficar uma goleada. Então eu nem vou parar para poder perguntar isso para os irmãos. Mas nós precisamos saber do que é composto. Eu falei em relação a isso, geração eleita, coisa bonita. Mas o que é composto isso? Nós precisamos saber e ser um povo aonde não somos enganados, porque temos nos alimentado no lugar certo. O que tem feito o povo de Deus perecer é a falta de conhecimento na palavra, que edifica e que nos leva à eternidade. Não é verdade que diz que a verdade faz o quê? Vai nos libertar. E por que estamos andando de forma tão aprisionada nos tempos de hoje? Será que verdadeiramente temos buscado a verdade? Ou temos escolhido
A primeira verdade que aparece quando você abre a porta, a verdade que o mundo tem a oferecer, meus irmãos, ela aprisiona. A verdade que o mundo tem a oferecer, ela te traz ansiedade, ela te traz morte, ela te traz doença. Nunca foi visto, e isso eu posso falar com propriedade, nunca foi visto em tanto tempo nos nossos bairros tantas farmácias abrindo. O povo está doente. Está doente. Por quê? Porque não tem se alimentado do que é a verdade. O povo tem acreditado nas verdades que o mundo conta. Ei, você é perdedor. Ei, você está vendo aí, ó? Vai conseguir se sustentar não. Ei, você vai ter que fazer mais coisa, hein? Vai ter que trabalhar mais, hein? Abandona sua família, hein? Não cuida dos seus filhos, não. Arruma 2, 3, 5 empregos. Não fica em casa, não. Não toma conta do seu casamento, não. Deixa seus filhos se criarem. Você, pai, você, mãe, você tem que pagar as contas. E nisso você vai perdendo sua casa, você vai perdendo seu casamento, você vai perdendo seus filhos. Quando você volta para casa, você não conhece uns aos outros. As pessoas de fora conhecem mais os seus filhos do que você mesmo. As pessoas de fora conhecem mais a sua esposa ou o seu marido do que você mesmo. Por quê? Porque já não existe mais relacionamento. A mentira que o mundo contou tomou conta da sua casa, tomou conta das suas ações, tomou conta da sua mente e não é mais regido pelo reino de Deus, mas é regido pelo reino terreno. Um reino aonde a ansiedade toma conta, aonde eu vivo eu acordo, eu me preocupo com tomar café e trabalhar, voltar para casa, pagar a conta. Eu acordo, tomo banho, quem toma banho, quem não toma já vai direto trabalhar, e trabalho, reclamo, que reclamar tem que estar junto também, reclamo e pago conta, e assim vai, o ciclo vicioso da terra. O ciclo onde a gente para poder prestar atenção de que, poxa vida, eu não tenho o carro do ano, eu não tenho o pisante do ano, eu não tenho o relógio que chega as mensagens aqui, que eu toco aqui nele, eu não tenho. Deus não olha para mim. Eu não tenho o celular do ano. Nossa, Deus não olha para mim. E Deus está falando, meu filho, eu nunca te prometi nada aqui da terra. Eu nunca te prometi a terra. Eu te prometi algo que a terra não pode te dar. E aí pode passar o próximo slide. Do que é composta? Do que é composta essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido? Do que é? É uma receita de bolo? Tem aí no GPS? Alguém pode botar aí igual vocês gostam aí do chat GPT, né? Pergunta lá como é que é. A IA lá, o que eles vão dizer em relação a isso? Pode passar o próximo. Eleitos de Deus. Em Colossenses 3,12 diz: portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Cadê os impacientes aqui? Cadê os impacientes? Cadê os impacientes? Cadê aqueles que não sabem esperar? A geração não é fast food. Pede e quer logo. Pede para Deus, não sabe esperar o tempo. Oh, Deus não me escutou. Pedi agora. Tem 1 minuto. 1 minuto Deus não me deu a bênção. Ele não me ama. Tá vendo? Acabei de pedir. Não chegou aqui a mensagem no meu celular da bênção de Deus. Não chegou. Não vou na igreja hoje só por causa disso. Não vou. E aí faz birra. Não tem compaixão com o próximo. A gente precisa se recordar do nosso começo. Um dia eu e você, nós fomos resgatados. Um dia a gente foi aquela que ficou perdida. Um dia a gente estava ferido e machucado. E o nosso bom pastor nos colocou sobre o ombro, nos resgatou da onde estávamos perdidos, nos trouxe a um lugar de segurança e fez uma verdadeira festa. Fez uma verdadeira festa por ter te encontrado. E aí nós não temos compaixão
nós não temos paciência com quem está começando agora. A gente olha e fala assim, eu mereço, mas vi ali ontem, ali, ó, fazendo isso. Ou outros que falam assim, viu a roupa de fulano que veio na igreja hoje? Pronto, a compaixão já foi, virou a esquina e já vazou. Ou não tem bondade com ninguém. Você quer que todo mundo seja bonzinho com você. Mas quando chega a sua vez, na fila da bondade, você, opa, essa fila aqui eu pulo fora. Essa aqui não é pra mim não. Porque bom é Deus. Eu não. Deus é que tem que perdoar. Eu não tenho que perdoar ninguém. Errou comigo, corto fora. Não é assim? Errou comigo, acabou. Mas existe um negocinho, eu acho que está aqui, nessas páginas aqui. Não sei se vocês pegaram para ler, mas que é perdoando que se é perdoado. Falhou. Então quer dizer que você está pedindo perdão a Deus em vão. Porque se você não perdoa quem você vê, como é que você vai crer em quem você nunca viu? Caramba, até caiu aqui o resto do cabelo da minha cabeça. Não faz sentido. E a gente precisa viver, irmãos, num tempo onde as coisas precisam fazer sentido na nossa vida. O inferno ele é completamente organizado. O inferno, quando o capiroto lá chega e fala bem assim, vai lá e atenta aquele rapaz ali. Os demônios eles não param de te atentar até conseguirem cumprir a missão deles. E aí Deus olha para você, Jesus fala bem assim, ei meus irmãos, no mundo vocês vão ter aflição. Vocês vão ter aflição. Mas calma, tenha bom ânimo. Eu, o seu Salvador, venci o mundo. Aí na sua primeira aflição, depois de você se converter, você fala assim, é muito difícil tudo isso, eu acho que eu vou abrir mão, eu vou largar tudo, porque não dá para mim não, eu não consigo ser bom, eu não consigo ter compaixão, eu não consigo ser humilde, porque quando eu ganho uma roupa eu já me posiciono já e saio igual um galinho de peito inchado. Eu não consigo ser manso. Tudo comigo é guerra. Pisou no meu calo, é guerra. Olhou meio torto para mim, qual é? Está olhando por quê? Não anda segundo os preceitos do que envolve um eleito de Deus. E hoje, irmãos, em nome de Jesus, todos nós sairemos daqui sabendo o que é ser uma geração eleita de verdade. Hoje nós sairemos daqui sabendo o que temos que fazer. Hoje nós vamos sair daqui como os corajosos que vamos desbravar o mundo aí fora, derramando sobre a vida das pessoas que ainda não entenderam o que é uma geração eleita. Vamos ver assim, ei, aqui, eu estava ali na igreja no sábado e eu descobri, então eu quero te falar, eu quero dizer para você que geração eleita é isso, e derrama, porque hoje vocês estão recebendo e amanhã é a vez de vocês derramar. Amém? Amém. Então os eleitos de Deus, eles são compostos por compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Podem repetir comigo? Vamos lá? Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Glória a Deus, todo mundo vai ser isso, todo mundo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Tá bom, então vamos lá. Próximo slide. Chamados com um chamado santo. Em 2 Timóteo, diz assim, 1. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos.
Somos salvos pela graça e chamados para viver de acordo com esse chamado santo. Não é por obras. Não adianta você vir aqui cantar bonito, tocar bonito, você dançar bonito e você achar que você vai ser salvo por isso. E você achar que você, caramba, eu sou a última bolacha do pacote. Não é por obras. O Senhor já sabia do coração do homem, Ele já sabia que, caramba, vai ser por obras. Ia ser uma disputa, ia ser um negócio muito doido. Ia ficar um disputando com o outro. Na verdade, eu acho que isso já acontece, né? Mas, vamos dizer que não. Ia ficar um disputando contra o outro, eu oro mais bonito, eu falo mais bonito, eu venho com a roupa mais bonita, eu fico na porta ali recebendo os outros melhor que você, eu faço tudo melhor que você. E aí é uma disputa que não tem sentido, porque fomos chamados para viver um chamado que Ele é santo. Santo por quê? Porque Ele é santo, porque Jesus Ele é santo. E se somos imitadores dele, precisamos andar segundo esse chamado. Sabe o que está dizendo, meus irmãos? É que não dá para fazer de qualquer jeito. É que você não pode pegar a palavra que foi uma vez trazida a nós e ler ela de qualquer jeito. Só, hoje eu tenho que fazer meu devocional. Nossa, vou fazer. Nossa, eu tenho que ler a Bíblia, né? Eu tenho que ler, eu tenho. Não. Aqui é a minha instrução, aqui é a minha bússola. Se eu parar de ler isso aqui, eu me perco. O mundo toma o meu coração. O mundo vai encher o meu coração daquilo que não tem que estar aqui dentro. E aí eu vou me perder. E aí eu vou tentar culpar as pessoas que estão ao meu redor. Mas na verdade a culpa ela é minha. Porque foram minhas as escolhas que me fizeram eu me perder. Eu preciso reconhecer que muitas das vezes não tem nada a ver com o céu ou com o inferno. Tem a ver comigo e com as minhas escolhas. A gente tem uma leve dificuldade de reconhecer as coisas. Então, quando dá certo, tudo é Deus. Não é verdade, meninos? Quando dá errado, tudo é o inferno. E eu, nessa equação? Eu não tenho culpa? Eu não faço nada? Eu não ajo de forma nenhuma? Então eu sou santo, eu já posso, se eu levantar a mão para o céu, tem que tomar cuidado, senão o anjo puxa. Não é verdade? Não. Nessa equação, as escolhas cabem a nós. Por isso o livre-arbítrio. Existe. E você tem feito as escolhas que te trouxeram a ser quem você é hoje. E aí eu olho para vocês, meus irmãos. Eu olho para vocês, geração eleita. Se vocês não gostam da versão que vocês são hoje, a partir de hoje, mudem as suas ações. Parem de tomar da fonte que vocês estão tomando, se vocês não estão gostando de quem vocês são. E começa a tomar da fonte de água viva, da fonte ao qual não para de jorrar, direto do trono de Deus, aquela fonte que ao você beber jamais terá sede, ao você comer você jamais terá fome, e você jamais estará perdido. Amém? Próximo slide. Filhos de Deus. Essa daí, paternidade destruída, meus irmãos. Se somos geração eleita, nós precisamos entender o que é termos a identidade de sabermos que somos filhos. Eu sei que é difícil, juventude. Talvez a casa de vocês foi destruída muito cedo. Talvez as tempestades bateram sobre a casa de vocês e ela estava construída sobre a areia. E vocês nem tinham noção do que estava ruindo ao redor de vocês, porque vocês eram muito novos. E aí, quando vocês olharam para os pais de vocês, já tinham destruído a paternidade. Ou você morava só com a mãe, ou você morava só com o pai, e aí já se perdeu. E aí a gente olhar e falar bem assim, ei, Deus é pai. Aí você fala, como o meu da terra eu não quero não. Deus te prometeu uma família, como a minha, eu não vou casar nunca. Porque quando eu olhava dentro da minha casa, só meu pai e minha mãe brigando. Saía às vezes da igreja no domingo, quando chegava em casa, estavam lá os dois discutindo.
Não aprenderam nada na igreja, eu vou querer isso? Vou nada. Prefiro ficar só. Vou viver um mundão aí afora, é melhor. Parece que eles são muito mais felizes. Sabe quem dá essa ótica de que lá fora é muito mais feliz do que servir a Deus? Somos nós, a geração eleita. Sabe por quê? Porque nós acreditamos no que o mundo conta para nós, de que somos derrotados, de que é tudo muito difícil ser cristão. Nossa, eu tô no vale, eu tô no deserto, irmão. Só tô sobrevivendo. A gente vive assim, se arrastando. Vive cabisbaixo. E o Senhor disse: ei, eu venci o mundo. Eu venci todas as coisas. Se você, que se chama pelo meu nome, se você é o meu povo, você jamais vai andar como um derrotado. Você vai olhar para o mundo e falar assim: ei, o meu rei, o meu resgatador, ele venceu todas as coisas. Ele venceu a morte, ele venceu a doença, ele venceu as preocupações desse mundo, e ele venceu o maligno. E quer dizer que o seguinte: o demônio nem a chave da sua casa ele tem, porque essa chave está no poder do Senhor, e é Ele quem abre e é Ele quem fecha. Ninguém mais pode mandar do que a vitória do nosso Senhor. E por que andamos derrotados? Porque o não de hoje é a nossa derrota do amanhã. Porque quando recebemos o primeiro não da nossa vontade, Senhor, essa é a minha vontade, e Deus fala assim: não, eu sou derrotado. E não sabemos esperar o tempo de Deus para as coisas. Se temos uma identidade formada, sabemos que somos filhos, e que no passo a passo do crescimento de um filho, ele escuta muito mais não do que sim. E os nãos, eles são para nosso crescimento. E os sims são para voarmos voos mais altos que os nossos pais. Então, quando recebermos um não de Deus, nós continuamos entendendo que temos um Pai que nos ama. E que Ele está nos segurando. Ele nos coloca na aljava, para que no tempo certo, Ele pegue essa flecha e vocês, como flecha na mão do guerreiro, sejam lançados da forma correta para alcançar o alvo. Essa é a verdade. E quando sabemos dessa identidade, está lá em Romanos 8:16, e diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e nada pode mudar isso. Se somos geração eleita, se entendemos o nosso papel aqui na terra, nós temos que entender que a nossa identidade de filho foi nos entregada lá na cruz do Calvário. Quando o sangue precioso do primogênito foi derramado por mim e por você. Aonde Jesus, pela única vez na história, se desligou do seu Pai por conta do pecado que havia na humanidade. A única vez. Por amor a mim e a você. E esse sangue é precioso demais para nós levarmos a nossa vida de qualquer jeito. Esse sangue, ele é extraordinário demais. Esse Deus, ele é maravilhoso demais para a gente poder levar Jesus como um programa de final de semana. Como uma série que eu posso ver e quando terminar, eu fecho as temporadas e escolho outra. Ele não é esse programa. Ele é o nosso destino. Porque ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós não estamos nele, nós não temos caminho. Nós estamos na mentira e achamos que estamos vivos. Estamos andando como mortos-vivos aí na sociedade. Só existe vida nele, meus irmãos. E se temos a identidade forjada nele,
Sabemos quem nós somos. E quando vier a tempestade, vierem os medos, vierem os dedos apontados, vierem uma paternidade terrena que falhou conosco, eu vou dizer: eu tenho um pai. E esse pai, ele cuida bem demais de mim. Ele me ama, ele me trata como um filho de sangue. Porque o sangue de Jesus fez isso conosco. Nós não éramos nada. E algo foi dividido que era impossível se dividir por causa de Jesus. Era impossível. Era impossível. É isso que nós precisamos ter, meus irmãos. Todos os dias, quando acordarmos, é a gente entender que recebemos algo que era impossível de receber. O Espírito Santo dentro de nós. Então, quando você está pecando, o Espírito Santo está lá com você. Quando você diz não às vozes que Jesus mandou você ir lá, vai lá, faz isso, fala: não, eu não vou fazer. O Espírito Santo está lá com você. Quando você escolhe desobedecer a Deus, o Espírito Santo está lá com você. Nada foge dos olhos do nosso Deus. Então temos algo dentro de nós, precioso demais, e não temos como levar a nossa vida de qualquer modo. Precisamos viver esse extraordinário. Nós queremos resultados extraordinários, não é verdade? Se eu dizer assim: caramba, quem quer a partir de amanhã viver o extraordinário todo dia? Levanta a mão, igreja! Todo mundo vai, não é verdade? E aí é a pergunta que eu faço para vocês: quem quer tomar decisões extraordinárias hoje para viver o extraordinário amanhã? Porque escolhas extraordinárias são para os corajosos. Escolhas extraordinárias é olhar para o seu Senhor e dizer: Senhor, não sou eu mais quem vivo. Não sou eu. Mas agora Cristo vive em mim. E o que tem em mim é porque Ele está regendo a minha vida. Amém? Amém. Próximo slide. Somos herdeiros. Somos herdeiros, mas não pensa na herança não. Para de zoião aí, calma aí. Somos herdeiros, em Romanos 8,17 diz: e se somos filhos, entendemos o que é a nossa identidade. Só temos herança, meus irmãos, quando nós entendemos a identidade de filho. Se você não sabe que você é filho, você vai ter herança da onde? Lugar nenhum. Agora, quando entendemos, e aí Romanos 8,17 diz: e se somos filhos, então somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aí, meus irmãos, fica algo extraordinário para nós aqui já tomarmos decisão. Se com Ele padecemos, para de olhar só para a herança. Se Jesus ele passou por tudo que Ele passou, você não vai querer passar por aflição, não? Vai não? Não, eu não, Senhor. Afasta de mim esse cálice. Afasta. Aí você nem fala o resto, né? Mas contudo seja feito sua vontade, você esquece. Você vai assim: afasta de mim esse cálice. Afasta. Comigo, Senhor, de novo, eu de novo, por que só eu? Vai no vizinho, não é verdade? Mas eu digo, meus irmãos, que nós precisamos passar pela prova. Aí você fala assim: ué, como assim? Uma pergunta: quando você vai procurar algo a comprar, vamos botar um exemplo aqui, um carro. Você vai comprar um carro. Você vai procurar alguém para saber daquele carro, alguém que não sabe de nada, ou alguém que tem experiência?
Você vai procurar alguém que sabe do carro. Você vai comprar um carro sem nem ver? E aí, quando você vai escutar alguém, você vai escutar um cristão, você vai escutar um cara que ele foi provado, ou você vai escutar uma pessoa que nunca passou por nada? A pessoa que nunca passou por uma perspectiva baseada na Bíblia, tá, meus irmãos? Baseado na Bíblia. Aí você fala assim, vou escutar um conselho daquele cara ali hoje. Ele vai me dar um conselho de Deus. Mas o cara não baseia a vida dele na Bíblia. Ele vai te dar o conselho de quê? O cara do carro que não sabe do carro fala, não, pode comprar. Tem 4 rodas, é só você pegar a chave e fazer assim, ó. E não tem lá o negócio da marcha? Esse aí é bom, ele tem um R lá que é R de rapidão. É só você botar que ele vai. É assim. É essa informação que ele vai te dar. É essa informação que o povo de Deus tem buscado hoje. E eu digo a vocês com um coração pesado isso. Eu fiz uma brincadeira antes, mas o coração pesado. Sabe por quê? Vivemos uma geração onde as pessoas têm buscado o quê? Bênção e revelação. Bênção e revelação. É uma geração que busca, eu vou ali porque ali traz bênção. Ali, vai fazer não sei o que por mim. Ali tem uma pessoa que ora, eu vou ali. Está fazendo uma geração de quê? De interesseiros. Uma geração que não ama o Senhor, que tem buscado só herança. Tem buscado só herança. Eu sou filho, então eu vou lá buscar minha herança. Lembrou alguma coisa com vocês? Alguma parábola de herança aí? Que o filho pegou a herança de um pai que ainda estava vivo. Lembraram de alguma dessas parábolas aí? Não dá certo. Quando buscamos a herança em prol do nosso olho grande e do nosso egoísmo, a gente vai chegar ali na frente e vai ruir. Por quê? Porque quando saímos da presença do Pai, o que era bênção se torna maldição. Quando saímos da presença e dos olhos de Deus sobre nós, pegamos aquilo lá, isso aqui é para mim, Deus? Então tá bom. Não sabemos, não temos mais a autoridade, porque saímos da presença. Quando o filho retornou para casa, nessa famosa parábola, o que foi colocado no dedo dele de novo? O anel de filho. Porque quando ele saiu da presença, ele perdeu essa autoridade. Ele perdeu a autoridade de filho. Então temos aí uma porção de gente aí fora, achando que é geração eleita, longe da presença do Senhor, mas que não sabe que para ser herdeiro precisa ser filho. Porque senão você se torna só um interesseiro. Amém, irmãos? Então vamos para o próximo, pode passar o próximo. Andando em uma vocação digna. Em Efésios 4:1 diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação ao que fostes chamados. Nós somos chamados para algo, meus irmãos. Nós somos chamados para algo extraordinário. Quando Jesus ele pegou e falou assim: ei, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse filho, ele disse criatura. Porque após ser criatura, escutou a palavra, a verdade libertou. Quer ser batizado? Quero. Agora você é filho. Agora você sabe quem Deus é. E agora não mais criatura, mas nova criatura é, porque agora eu te dou o nome de filho de Deus. Então andamos em um chamado, em uma vocação digna. Digna de quem? Da gente? Digna dele. Digna do sacrifício que foi feito na cruz. Precisamos andar dessa forma digna. Precisamos entender que existe um papel como sacerdócio,
um papel como povo de propriedade exclusiva de Deus, da nossa vocação de ir. Amém? Próximo slide. Precisamos andar como luz no mundo. O Senhor, Ele nunca vai mandar as lâmpadas dele iluminar o que já está claro. Não pense que quando você for enviado, ou quando você for enviado, que você vai para um lugar clarinho. É só eu aumentar a iluminação daqui. Não. Ele vai te mandar para um breu. Ele vai te mandar para você dissipar as trevas. Ele vai te mandar para um lugar onde precisa da luz dele, aonde as trevas já tomaram conta, aonde o inferno nem precisa fazer mais nada, porque o povo aonde você vai ser enviado já está por eles mesmos. Eles já são Deus deles mesmos. Até porque o capeta também acredita em Deus, meus irmãos. Ele tenta fazer o povo daqui desistir e ser o Deus dele mesmo. É isso que ele tenta fazer, mas ele acredita também, porque ele foi derrotado e tem medo. Ele tem medo. É nós que não temos esse temor. Nós não temos nós perdemos esse temor. Fala assim, caramba, falar o nome de Deus me dá um temor. Falar, me prostrar da forma que eu vou orar, da forma que eu vou me portar diante do Senhor. Isso me traz um temor. Me traz um temor colocar a mão em uma oferta. Isso aí é os líderes, né? Os dizimistas aqui saibam que um pastor, quando ele coloca a mão no dízimo que a igreja entrega, ele tem o temor ali de fazer as melhores escolhas para aquele corpo. E isso é difícil, meus irmãos. Só quem está na posição de liderança que Deus chamou sabe o quão desafiador é esse temor que tem sido perdido pela humanidade. A geração de vocês, a geração desses jovens que estão sentados aqui, vocês estão sendo caçados para o temor de vocês a Deus ir embora. Aonde Deus se torna uma pessoa comum, ou Jesus se torna um filósofo que um dia passou por aí. Um cara passou, um cara gente boa, morreu lá na cruz, né? Legal. Vamos para o próximo. Não. Existe um Deus, existe um homem, existe o Filho, existe o nosso irmão, Jesus Cristo, que ele foi o cara que dividiu a história. Pela obediência dele, existe uma história antes dele e outra história depois dele. Não existe nenhum outro rei terreno, não existe outra santidade que foi instituída pelo povo aqui da terra, que está lá dividindo a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Todos podem dizer que não, eu não acredito em Deus, não tem problema. Você não tem problema se não acreditar. Mas eu preciso te dizer que Ele existe. E que quando Ele voltar, toda língua confessará. Quando Ele voltar, todo joelho vai se dobrar. E todos declararão que Ele é o Senhor. Aleluia! Então nós, enquanto estivermos aqui, somos embaixadores desse reino. Caramba, embaixadores? Sim, eu não vou parar de dizer que Ele é o meu rei. Eu não vou parar de dizer que Ele governa a minha vida. Eu não vou parar de dizer que mesmo falho e pecador que sou, Ele me aceitou, Ele trocou minhas vestes, Ele trocou a minha sandália, Ele me abraçou, Ele me tomou pelo colo quando eu estava doente. E Ele me disse, você tem um lugar no meu reino. É Ele, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós cantamos isso aqui, Lucão cantou isso aqui. É por Ele, são todas as coisas. Ele não disse, até aqui é por Ele, para cá, aí é com você. Não, é por Ele.
e para Ele são todas as coisas. Por isso que nós somos um povo de propriedade exclusiva. Não tem um parêntese, não. Você é exclusivo de Deus, meu irmão. E se você não está sendo exclusivo de Deus, eu tenho que te dizer, você precisa parar. E você precisa entender que o povo, que a geração eleita, ela é exclusiva do Senhor. E que tudo é por Ele, tudo é para Ele. Toda glória, todo louvor, toda adoração, toda a minha forma de andar, toda a minha forma de vestir, toda a minha forma de falar, o meu emprego, o meu dinheiro, as minhas amizades, tudo é para Ele. Glória a Deus. Tudo. Se queremos verdadeiramente ir para o céu, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Nós estamos chegando em um tempo da humanidade onde a brincadeira acabou. Não tem mais tempo para perder. Cantamos isso também. Não temos mais tempo para perder. Estamos atrasados, povo de Deus. Estamos atrasados. Às vezes a gente costuma ouvir e falar assim, Deus tem pressa. Não, Ele é dono do tempo. Ele está no tempo certinho. É nós que estamos atrasados. É nós que deveríamos estar orando mais, jejuando mais, com o joelho mais feinho, sabe? Mais calejado. É nós que precisaríamos estar escutando mais, vendo mais, falando menos. Sabe por quê? O verdadeiro testemunho, ele é vivido e não falado. Amém? E aí, vem as distrações da nossa vida. As distrações que, muitas das vezes, elas tomam o nosso dia. As distrações do pecado, aonde vem a blasfêmia, as distrações das idolatrias modernas, ao qual temos vivido aí de forma constante no nosso dia a dia. Como eu acabei de falar, a obsessão pelo dinheiro, a fama, a tecnologia. Hoje as pessoas, elas utilizam a internet para quê? Não é para poder fazer uma publicação, poder guardar a imagem, não. Elas querem like, não é verdade? Quer like, quer fazer dancinha, quer usar o TikTok. Caramba, ó o tanto de like, ó o tanto de curtida, ó o tanto de amigo que eu tenho. Aí eu falo, quantos amigos desse aí oram por você? Quantos amigos desse aí você já falou de Jesus para ele? Ixi, só me preocupei com a dancinha, só me preocupei com o like, esqueci de falar de Jesus. Vixe, eu sou geração eleita, eu preciso falar. Só que nós estamos nos distraindo com o que o mundo nos oferece. Nós somos uma boa... um bom banquete para o mundo. O mundo, ele se alimenta do nosso vigor. Por quê? Nós ficamos na tela, nós queremos o dinheiro, nós queremos a fama, nós queremos. E o mundo fala assim, você quer? Então toma aí, toma a fama. Quer o dinheiro? Para alguns ele dá, para outros ele tira. Não é verdade? Toma aí o dinheiro. Você quer o dinheiro? Então toma. Vai trabalhar 1 emprego, 2 empregos. Ele precisa de mais emprego, porque ele vai perder a família. Mais emprego, toma aí, mais emprego. E aí você vai trabalhando, vai vivendo da internet, vai vivendo de programas de final de semana, é jogo de futebol, é filme, é desenho, é internet. E aí a sua vida virou isso. E aí é a pergunta que eu faço, de segunda a segunda, aonde Jesus entra nisso? Se a gente parar para poder contabilizar, eu botar lá na sua casa uma imagem, câmera de Big Brother, para poder contabilizar o tempo que você se aproxima
da Bíblia, que você nem lê, que você se aproxima, é maior do que o tempo que você fica no celular, é maior que o tempo que você vê série, vê dorama, vê as coisas tudo? Eu acho que nem se compara. E essa é a verdade que nós precisamos sair daqui hoje. Nós precisamos primeiro reconhecer. Eu digo isso para os meus filhos lá em casa. O primeiro passo para a mudança é reconhecer. Então eu preciso reconhecer. Ei, eu tenho falhado. Ei, eu só penso no videogame que está lá em casa para me jogar. Ei, eu só penso na conta que eu tenho que pagar. Isso eu não falo só para os jovens, não. Eu falo para os pais de família, para os sacerdotes dos seus lares. As preocupações te afastam muitas das vezes de ser um pai presente, de ser um marido presente, de brincar com seu filho, de sentar com ele, de sentar com a sua filha e brincar com ela. As distrações nos tiram do nosso papel celestial. Estão entendendo? As distrações nos tiram do que é o cerne de um verdadeiro cristão. De ser um pai presente, de ser um verdadeiro cristão que ora com o seu filho antes dele dormir, que ora com a sua família, que jejua com a sua família. Aí você fala assim, nossa, meu filho cresceu, se tornou um jovem problemático, né? Ele não ora, ele não jejua, mas ele cresceu, você ensinou isso para ele? Você jejuou com ele? Você orou com ele? Não. Então como é que ele vai aprender? Como é que ele vai aprender, pai? Como é que você quer cobrar algo que você não ensinou dentro de sua casa? Como é que você quer cobrar, mãe, algo que você nunca ensinou para sua filha ou para o seu filho dentro de casa? E aí as distrações, elas tomam conta. Elas tomam conta de uma forma onde as nossas ações se tornam, junto com a preguiça, fofoca, inveja, egoísmo, ira descontrolada, e aonde muitas das vezes vem aonde é o buraco negro aí, tanto no lado feminino quanto no masculino, que é a imoralidade sexual. Pornografia, né? Aonde a gente vê aí o que tem acontecido agora como escândalo, né? A adultização infantil, que quem deveria estar combatendo verdadeiramente era o povo de Deus, mas que foi levantado, e aí eu falei até lá na minha comunidade, foi levantada uma pessoa que se diz católica, e que defendeu algo que nós deveríamos estar batalhando por isso. O povo de Deus deveria estar batalhando por isso. E aí é onde, quando você não fizer, quando o povo de Deus não se levantar para fazer, até as pedras clamarão. Faz sentido para vocês? Porque para mim fez. Quando eu vi, fez muito sentido. Fez sentido demais. Porque mostrou o quanto nós, como povo de Deus, temos sido falhos com a sociedade. Mas eles não merecem. Nós também não merecemos. E fomos resgatados. Nós também nos omitimos, e omissão também é pecado, meus irmãos. Quando você vê algo, e como povo de Deus você não toma uma ação, nós também estamos pecando por omissão. Por isso que quando Jesus ele entrou no templo, assim, não foi demais o que Jesus fez lá no templo, né? Saiu quebrando tudo. Não, ele só não era omisso. Ele só não era omisso. Ele olhou para a casa de Deus, aonde as pessoas deveriam estar lá para serem transformadas e ouvir mais do Pai dele. Estavam fazendo o quê? Se tornou comércio, se tornou venda, se tornou compre o seu lugar, compre aqui o seu sacrifício, se tornou idolatria. Nada mais era a casa de Deus. E por isso ele se irou. Por isso ele não foi omisso e ele tomou as devidas providências. Então eu posso me irar? Sim, você tem base para se irar. Você está baseado na palavra para se irar? Então vai. Porque nos últimos dias é guerra, meus irmãos. É guerra.
O Apocalipse ele só aponta para a guerra. Não tem nada bonito no Apocalipse. Uns estão pensando só no arrebatamento, eu estou pensando na guerra, eu estou pensando em conseguir chegar lá. Porque se hoje nós temos sido um povo omisso, será que a gente vai conseguir chegar lá? Será que essa geração de jovens aqui vão conseguir ser fortes o suficientes para serem a geração eleita nos últimos dias? Será que ainda, quando o rei voltar, achará fé na terra? Será? Será que seremos vencedores nessa corrida da vida ou desistiremos no meio do caminho? Até porque não estamos competindo com ninguém. É a sua corrida, é o seu sonho, é a sua eternidade com o Senhor. E nós precisamos batalhar por isso. Pode pular isso aí também. E aí, meus irmãos, uma geração eleita é ser uma geração transformada. É uma geração onde o coração, a mente, ela é transformada. Ela já não é mais a mesma. Nós precisamos mudar, é a metanoia. Nós precisamos ser transformados. E uma vez transformados, jamais seremos os mesmos. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim sobre o coração: portanto, se quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E sobre a mente, em Romanos 12,2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis o que é bom, é aceitável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar isso, meu irmão? Posso ouvir um amém? Você quer experimentar essa boa, essa perfeita e essa agradável vontade de Deus? Nós precisamos mudar de uma vez por todas. Nós não podemos permitir com que as mentiras que o mundo conta entre no nosso coração e mude a nossa mente. Se uma vez transformados, nós não podemos olhar para trás. Nós precisamos olhar para o alvo que é Cristo e caminhar segundo Ele. Pode passar o próximo. E aí tem essa imagem que eu trouxe para vocês. E uma pergunta que eu queria fazer. Vocês estão vendo que é uma transformação de uma borboleta, não é verdade? E aí tem alguém aqui que consegue fazer com que a borboleta volte a virar lagarta? Alguém aqui tem uma mágica? Alguém aqui consegue? Por isso que uma vez transformado, não há como voltar. Você precisa olhar para a trajetória. Ela, quando iniciou, ela passou por todo o processo. E o processo de transformação de uma borboleta, ele é dolorido, ele é sofrido, passa por diversos tipos de perigo. Quando se torna casulo, ainda tem o perigo. Por quê? Porque pode ser arrancado, não é verdade? E lá dentro ela está sendo transformada. E no tempo certo, o casulo se abre. E a borboleta, ela não voa de uma vez. Porque quando ela sai do casulo, ela ainda está cansada. Mas ela tem asas. E no tempo certo, ela faz o primeiro voo. Não é em qualquer tempo. No tempo certo, ela voa. E ela nunca mais volta a ser uma lagarta. Nunca mais. Não é verdade? Pode passar para o próximo. Uma geração eleita é ser diferente. Uma geração eleita, nós precisamos ser diferentes primeiro por opção. Nós precisamos ser diferentes pela nossa fé. Uma geração eleita, ela precisa ser diferente pela obediência. Uma geração eleita, ela precisa ser diferente pelo conhecimento na Bíblia. Precisa ser diferente.
pela esperança. Uma geração eleita, ela precisa ser diferente pelo modo de vida que nós vivemos. Uma geração eleita, ela precisa ser separada do mundo e completamente exclusiva de Deus. Difícil, né? Quem tem coragem para fazer isso? Alguém consegue levantar a mão ou está pesado aí? Tá difícil aí? Pode passar para o próximo. Geração eleita é ser testemunha. Testemunha. E aí, queria fazer só uma didática com vocês aqui, rapidinho. Você está vendo o que está escrito aqui? Você está vendo, não está? Lucão, você está vendo o que está escrito aqui? Como que ele vai saber? Você sabe. Como que ele vai saber? Você tem que ir até ele e falar, não é verdade? Porque senão, ele jamais vai saber. Então, enquanto você ficar sentado, nada vai acontecer. Nós precisamos ser um povo de ação. Nós precisamos ser um povo aonde não quer ficar só recebendo. Nós precisamos ser um povo do ide verdadeiro. Porque senão a palavra nunca vai chegar naqueles que estão sedentos. E o faminto, ele se alimenta do banquete que é posto. E hoje o mundo, ele tem bancado vários banquetes diariamente. E banquetes lindos que levam mais almas para onde? Para o inferno. Mais almas para o inferno. Mais almas para o inferno. E nós, como povo de Deus, precisamos levantar da onde estamos e ir aos famintos, ir para aqueles que ainda não conhecem da verdade. Porque somente a verdade vai libertar. Amém? Qual testemunho estamos exalando? Vida ou morte? E aí eu faço outra pergunta. Se você se alimentasse com o que sai da sua boca, você ficaria saciado ou isso te mataria? Seria alimento ou veneno? A palavra, ela serve para alimentar alguém. Uma árvore, ela não dá os seus frutos para alimento próprio. Uma árvore, ela dá os frutos para que quando o faminto que está passando pela estrada, ele olhe para uma árvore sadia, frutífera, ele pegue o fruto e se alimente. Esse faminto, ele está sendo saciado da fome ou ele está sendo intoxicado com seu veneno? Qual testemunho estamos dando? Vida ou morte? Estamos trabalhando para o céu ou para o inferno? Qual é o nosso freelance? Ou qual é a nossa vida? Porque para o inferno é trabalhar de freelance, tá? Trabalhar para o reino de Deus é a nossa vida. É gastar os nossos dias aos pés do Senhor. É viver uma vida digna mediante ao chamado ao qual nos foi otorgado. Amém? Uma geração eleita é uma geração evangelística. Nós precisamos evangelizar, meus irmãos. É extraordinário o que está acontecendo aqui nesse segundo seminário. E vou falar para vocês quão difícil é para a liderança do que eles passaram para que isso hoje estivesse acontecendo. Precisa ter coragem, precisa colocar o joelho no chão para ser uma geração evangelística. Do que somos úteis se não para evangelizar? Qual é a sua utilidade?
Você foi chamado para quê? Só para... É literal. Só para poder pregar? Só para pregar aqui? Isso aqui é só a ponta do iceberg, meus irmãos. Isso aqui é só os 10% que as pessoas veem. Os 90%, quando o pastor ele está lá na casa dele, ele está lá se derramando em lágrimas, ele está lá no escondido, no secreto dele. Para que isso aqui aconteça, é só a ponta do iceberg. Só ele sabe, só a liderança desse seminário aqui sabe o que foi passado para que tudo acontecesse. O evangelismo, ele é diário. O evangelismo, ele é algo que sangra. Aí você fala assim, quê? Sangra. Machuca às vezes. Mas eu digo a vocês, vale a pena. E eu posso chamar qualquer um deles aqui e falar bem assim, você faria diferente? Nenhum deles. Eu tenho certeza que faria diferente. Eles gastariam ainda mais. Eles falaram assim, não, Michael, eu faria ainda mais. Eu queria fazer mais disso aqui ainda. Se eu pudesse, eu fazia ainda mais. Se eu olhasse para o Lucão que estava aqui tocando aqui as músicas, eu falei, Lucão, eu vou cortar todas as cordas. Tudo bem que vai doer o coração, Lucão. Vou cortar todas as cordas do violão. Você vai parar de adorar? Você vai arrumar o quê? Ele vai arrumar outro violão. E se não tiver violão, ele vai cantar, ele vai bater aqui no peito, ele vai dar um jeito. As cordas não, né? Não, as cordas é sacanagem. Quase matou ali. Porque as cordas, esses dias eu fui comprar umas cordas, tá muito caro as cordas de violão. Não é verdade? Mas quando a pessoa entende o propósito ao qual Deus olhou e viu utilidade na vida daquela pessoa, e você sabe o quão podre você é, você fala assim, eu não posso parar. Eu não posso parar, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu era e eu não vou voltar para o cativeiro ao qual Deus me libertou. Eu não volto mais para lá. Eu sou diferente, eu sou transformado, eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus e nada vai me tirar. Não é morte, não é vida, não é doença, não é conta, não é falta de emprego e nem a presença dele, não é falta de amizade nem a presença dela. Nada vai me separar do amor que está em Jesus Cristo. Nada. E nós precisamos ser essa geração que tem uma missão evangelística. E nós precisamos verdadeiramente sermos cartas vivas para o mundo. Nós precisamos falar menos, irmãos. Nós precisamos viver mais. Viver Jesus na integridade. E viver Jesus de segunda a segunda nas nossas vidas, sem desculpa, sem falar, ah não, hoje o Senhor vai ter que me perdoar, mas eu tive que sair da benção. Não é verdade? Aí a gente escuta isso, hoje eu tive que sair. Teve jeito, fulano precisava escutar umas verdades. Não, ele precisava escutar Jesus, a verdade que liberta. Era isso que ele precisava escutar. Nós não podemos sair do lugar onde fomos posicionados. Nós não podemos sair da onde o Senhor nos colocou, porque senão seremos filhos da desobediência. Sairemos das mãos do nosso Senhor. E aí acabou. Se sairmos da mão, quem seremos nós? Quem é você? Longe do Senhor. Você sabe. Você sabe quem podre você é longe do Senhor. E você sabe que perto dele é o melhor lugar aonde você poderia estar. E por que não direcionar outras vidas para esse melhor lugar? Por que não parar de competição? Por que não olhar para o seu inimigo e falar bem assim, ei, eu te perdoo. Ei, você não precisa me amar não, mas para ir para o céu, você precisa amar ele. E você precisa me perdoar. Não, mas eu estou certo. Não tem certo mesmo, deixa ele. A gente não tem que discutir nada. A gente tem que fazer o nosso papel de verdadeiro cristão. Então que nós possamos ser verdadeiramente essas cartas vivas. Que nós possamos ser esses desbravadores do povo de Deus. Aonde Deus mandar nós irmos, nós vamos e vamos fazer o nosso papel de transbordar o seu amor. Amém, irmãos? Então, eu queria fazer verdadeiramente um desafio para vocês agora. Um desafio aonde nós não fizemos com que tudo isso acontecesse de forma
banal ou à toa. Nós precisamos de um verdadeiro exército do Senhor. Pessoas comprometidas com o reino. Uma verdadeira geração eleita que hoje vai sair daqui porta fora entendendo o seu papel e entendendo o direcionamento do seu Senhor para as nossas vidas. E que a partir de hoje, os seus vizinhos, seu vizinho da frente, o de trás, o do lado, do outro, vai entender quem você é e vai ser transformado pela sua vida. Você não vai precisar falar nada, você não vai precisar se justificar, até porque já fomos justificados. Você vai precisar viver o que aprendemos aqui hoje. Você vai precisar botar em prática o que nós vivemos, o que nós aprendemos aqui hoje. E a partir daí, frutos aparecerão. A partir daí, testemunhos aparecerão. A partir daí, o pastor vai receber várias pessoas falando assim, ali o vizinho, caramba, foi transformado. Ali também. Mas foi por causa de quem? Não sei, pastor. Todo mundo aqui, a rua inteira mudou. Um avivamento aconteceu. Coisas novas aconteceram. Porque eu decidi ser a geração eleita. Amém? Então, eu queria convidar os corajosos a ficarem de pé e a virem aqui à frente para a gente poder orar por vocês. Só os corajosos. Quem não for corajoso, aí fala assim, mas pastor, você está chamando aqui à frente quem é para poder aceitar Jesus? Não, eu estou chamando aqui você aqui à frente para você mudar a sua vida de uma vez por todas. Eu estou chamando você aqui para frente para você jamais viver a mesmice, você jamais viver na mediocridade. Eu quero que você faça voos mais altos, eu quero que você vá mais longe, eu quero que você daqui a um tempo esteja transbordando cada vez mais o Senhor. Eu quero que ao você nem precisar falar, precise que as pessoas sintam a presença do Senhor quando você entrar pela porta, não por quem você é, mas pelo que você carrega dentro de você. São rios de águas vivas, foi isso que o Senhor falou, rios de águas vivas, e que através do nome de Jesus, coisas maiores nós faríamos. Isso não é comparação, é o poder dele, porque o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, meus irmãos, e hoje aqui estamos. Caramba, tem muito corajoso, né? Glória a Deus. Muito corajoso, pastor. Então nós vamos mudar tudo. Nós vamos transformar tudo, Diogo. Vocês são donos de algo extraordinário dentro de vocês, que é a escolha. A escolha de fazer a diferença. É uma geração que vai precisar de muita fé. É uma geração que vai precisar de muita força. É uma geração que vai precisar verdadeiramente saber que é filho de Deus. É uma geração que não vai poder mais olhar para trás. É uma geração que vai olhar para o alvo e vai entender o propósito ao qual estão vivendo. Talvez riam de vocês. Talvez apontem o dedo para vocês e dizem, você não é capaz. E aí você afirma, realmente eu não sou. Mas quem eu sirvo, Ele é capaz de fazer todas as coisas. É Ele que é o dono, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Tudo começa nele e tudo termina nele. É Ele quem eu sirvo, é Ele quem eu gasto os meus dias. É só por Ele que eu vivo. Só por Ele. Nada mais importa. Nada mais importa. Somente a presença. Somente obedecê-lo. Nada mais importa. Eu gasto tudo. Eu troco tudo por Ele. Nada se compara à presença do Senhor na minha vida. Nada se compara à minha servidão a Ele. Eu preciso estar aos seus pés. Eu preciso gastar os meus dias aos seus pés. Nada mais importa. Nada mais importa. Isso precisa ser o lema das nossas vidas. Porque somente assim nós viveremos a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Eu convido aqui a liderança, o pastor, a liderança desse seminário para poder vir aqui à frente, para a gente poder estar orando por essas pessoas, para a gente poder botar a mão
e ver verdadeiramente pessoas transformadas, verem avivamentos acontecendo de dentro para fora, transformações, metamorfoses, aonde veremos pessoas completamente transformadas e que transbordem o amor do Senhor. É extraordinário, irmãos. É extraordinário dizermos sim para o Senhor e não para o mundo. Sim para o Senhor e não para o mundo. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para a eternidade com Ele. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser verdadeiramente transformados por esse amor. Amém? Vamos orar então? Quer orar, pastor? Quer orar? Por eles? Quer orar por eles? Vamos orar, gente. Querido Deus, Pai Celestial. Pai querido, nós apresentamos aqui a geração eleita. Que Deus tenha propósito, Senhor Deus, se faça com que essa geração seja verdadeiramente a geração que te adore em verdade. Transforma, Senhor, os corações. E, ó Pai, por favor, liberta, Pai, as pessoas que precisam ser libertas através da vida do Senhor. E nós abençoamos essas vidas, Senhor. Transforma, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz, ó Pai, o novo. Transforma, Senhor, os corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Transforma, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Transforma, Senhor, essa vida, essas gerações. E faz o novo, Senhor. E transforma a vida dessas pessoas. Senhor. O novo, Senhor. O novo. Eu declaro, Senhor, o novo, Senhor, sobre a vida da sua filha. Resplandece ela, ó Pai, da tua glória. E faça com que ela, ó Pai, testemunhe viva do Senhor. Inunda ela da sua sabedoria, ó Pai, e queima o seu coração, para que ela queime as outras pessoas da tua presença, em nome de Jesus, Pai. Que a sua filha seja transformada pelo Senhor e que através da vida dela, ó Pai, outras pessoas sejam transformadas. Renova, ó Pai, o seu coração, renova os planos dela, renova os seus sonhos, Senhor, em nome de Jesus. Que a sua filha possa te olhar, ó Pai, de uma forma extraordinária e ver o quanto ela é preciosa para o Senhor. Em nome de Jesus é que te oro. Amém, Pai, amém, amém. Nós abençoamos, Senhor, para que o Senhor faça um novo, Senhor. Transforma a vida da sua filha, Pai, de uma vez por todas. Usa ela, Pai, da melhor maneira possível. Que ela encontre a felicidade, o teu amor, que ela possa ter o transportado, Senhor, sobre a sua vida. Troca suas vestes, ó Pai, renova suas sandálias, para que a sua filha caminhe mais 1000 milhas contigo. Que ela possa, Pai, ser carta viva do Senhor aonde ela for. E que através, ó Pai, da sua vida, outras vidas te conheçam, outras vidas sejam exaladas e que a sua casa, ó Pai, seja salva.